Monteiro Lobato, um dos maiores nomes da literatura brasileira, conhecido por criar o universo mágico do Sítio do Pica-Pau Amarelo. Ele não foi apenas um escritor infantil. Sua vida foi marcada por polêmicas, lutas e uma vasta produção literária que também fala diretamente ao público adulto. E hoje vamos conhecer a vida, as conquistas e as controvérsias desse autor que marcou gerações. José Bento Monteiro Lobato nasceu em Taubaté, no estado de São Paulo, em 18 de abril do ano de 1882. Filho de José Bento Marcondes Lobato e Olímpia Monteiro Lobato, ele cresceu em uma família tradicional de fazendeiros no Vale da Paraíba. Foi alfabetizado pela própria mãe, que logo despertou nele o gosto pela literatura. E quando criança, Lobato lia avidamente os livros da biblioteca de seu avô, o Visconde de Tremembé, mergulhando desde cedo no mundo literário. E sua infância foi marcada por momentos de inquietação e rebeldia. E aos 10 anos, por exemplo, ele se recusou a fazer a primeira comunhão, o que causou um escândalo de proporções épicas para a época, por ser de uma família tão tradicional e religiosa. Desde jovem, Monteiro Lobato já demonstrava o espírito questionador que o acompanharia por toda a vida. E apesar do desejo de estudar belas artes, Lobato foi pressionado por seu avô a cursar direito. E ele ingressou na Faculdade de Direito de São Paulo em 1900. E após se formar, tornou-se promotor público na cidade de Areias, no Vale do Paraíba. Mesmo assim, seu interesse pela literatura nunca desapareceu, e ele logo voltaria a sua atenção para o mundo das letras. Em 1908, Monteiro Lobato casou-se com Maria Pureza da Natividade, com quem teve 4 filhos, Marta, Edgar, Guilherme e Ruth. E apesar da vida familiar, Lobato continuou a se dedicar intensamente à escrita. Em 1818, publicou sua primeira coletânea de contos, Urupês, e foi nesse livro que ele apresentou ao mundo o personagem Jeca Tatu, símbolo do caipira brasileiro retratado como um homem abandonado pela sociedade e marcado pela pobreza e indolência. Monteiro Lobato foi pioneiro da literatura infantil no Brasil. Em 1921, ele publicou Narizinho Arrebitado, que mais tarde seria chamada de Reinações de Narizinho. E esse foi o início de uma série de livros que fariam história na literatura brasileira, com personagens como Emília Dona Benta, Tia Anastácia Visconde de Sabugosa, todos vivendo no famoso Sítio do Pica-Pau Amarelo, um lugar cheio de magia e aventuras. E essas obras não apenas entretinham as crianças, mas também transmitiam valores e ensinamentos. As aventuras de Pedrinho, Narizinho e seus amigos se tornaram um verdadeiro fenômeno, encantando gerações de leitores e marcaram profundamente a cultura infantil no Brasil. Porém, nem tudo na vida de Monteiro Lobato foi fantasia e diversão. Ele também esteve envolvido em controvérsias, especialmente em relação às suas ideias sobre o eugenismo. Mas o que é o eugenismo? Bom, eugenismo é uma teoria que surgiu no final do século XIX e defendia a melhoria da raça humana, promovendo a reprodução de pessoas vistas como superiores e desencorajando ou até impedindo a reprodução daqueles considerados inferiores. No caso de Lobato, ele foi influenciado por essas ideias, acreditando que a melhoria da população brasileira passava pela superioridade racial dos brancos. E essas ideias de eugenismo, hoje completamente desacreditadas, eram baseadas em preconceitos raciais e sociais e contribuíram para políticas de discriminação ao redor do mundo. Em cartas pessoais, Monteiro Lobato chegou a expressar opiniões racistas, que mais tarde foram amplamente criticadas. E é importante lembrar que essas ideias refletem o contexto de sua época, mas que causaram muitos danos na história. Nos anos 30, Lobato voltou sua atenção para outro tema: a exploração do petróleo no Brasil. Ele acreditava firmemente que o país tinha reservas de petróleo que poderiam impulsionar o desenvolvimento industrial, e ao longo de uma década lutou contra os interesses internacionais e até mesmo enfrentou o governo brasileiro para defender suas ideias. Em 1941, em plena ditadura de Getúlio Vargas, Lobato foi preso por criticar publicamente o Conselho Nacional do Petróleo, e ele cumpriu apenas metade da pena, mas sua luta marcou profundamente a história da exploração dos recursos naturais no Brasil. Seu livro O Escândalo do Petróleo e do Ferro sintetiza bem essa batalha. Monteiro Lobato faleceu em 5 de julho de 1948, vítima de problemas cardíacos. Embora sua vida tenha sido marcada por polêmicas e controvérsias, o legado que ele deixou é inegável. Além de ser um dos maiores autores da literatura brasileira,
Ele foi um editor inovador, ativista e empresário. Suas obras, especialmente O Sítio do Pica-Pau Amarelo, continuam a encantar e a educar gerações de crianças até os dias de hoje. O impacto de Monteiro Lobato vai além de suas histórias infantis. Ele foi um homem de seu tempo, com ideias e atitudes que refletem tanto os avanços quanto os preconceitos de sua época. E seu nome segue vivo no imaginário popular. E o Dia Nacional do Livro Infantil comemora no dia 18 de abril. E é uma homenagem ao seu trabalho pioneiro na literatura brasileira. Monteiro Lobato foi um homem à frente de seu tempo, em muitos aspectos, mas também profundamente marcado pelas limitações de sua época. Seus personagens e histórias seguem profundamente marcados pelas limitações de sua época. Monteiro Lobato foi um homem à frente de seu tempo em muitos aspectos, mas também profundamente marcado pelas limitações de sua época. Mas suas controvérsias nos lembram que até mesmo os grandes autores têm seu lado sombrio. E vocês, o que acharam desse legado de Monteiro Lobato? Deixe nos comentários. E antes de mais nada, não se esqueçam de curtir e comentar para mais vídeos com assuntos como esse.